Olá, muito boa noite, bem-vindo a esta edição da Grande Questão. São 21 horas e 32 minutos, estamos aqui na TP Notícias para analisarmos o tema como as inovações do setor espacial podem potenciar as instituições angolanas. Vamos aqui olhar para uma introdução, como forma de lançarmos aqui a nossa abordagem, para a seguir apresentar os nossos convidados. A Estratégia Espacial Nacional 2016-2025 foi aprovada pelo Decreto Presidencial número 85/17 de 10 de maio e assenta em 5 pilares principais, nomeadamente desenvolvimento de uma infraestrutura espacial, capacitação e promoção do setor espacial, crescimento da indústria e tecnologias espaciais, posicionamento internacional do Estado angolano no domínio espacial e a criação interna de estruturas organizativas que assegurem a prossecução dos objetivos pretendidos. No domínio da afirmação internacional, o país tem feito progressos que têm valido reconhecimento internacional, por exemplo, a construção, lançamento e colocação em órbita do satélite de comunicações ANGOSAT 2, representa o grande salto do ponto de vista do reconhecimento e experiência na área espacial, com realce na operação e manutenção em órbita do satélite. Permitiu a instalação de mais de 9 terminais e mais de 200 na vertente comercial. A nível do continente, o ANGOSAT 2 continua a despertar o interesse de empresas de países da SADC, com destaque para a Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia e outros. O país conta igualmente com o centro de raiz única na região da SADC, capaz de operar simultaneamente 3 satélites. Será sobre o tema como as inovações do setor espacial podem potenciar as instituições angolanas que falaremos nos próximos minutos com Yuri Sumbi, que é chefe do Departamento dos Serviços Fiscais da AGT. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José. Obrigado pelo convite. Boa noite, convidados de painel. Boa noite, os caros telespectadores. Também está connosco o Gilson dos Santos, ao lado de Yuri Sumbi, chefe de Departamento de Estudos e Mercados do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional. Muito boa noite. Boa noite, José. Obrigado pelo convite. Boa noite aos caros colegas do painel e aos telespectadores. Guilherme Boaventura, diretor de Segurança e Ambiente da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José Camangula. Boa noite aos meus colegas de painel e também estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham a partir de casa. Ornelas Sawambo, vice-presidente da Associação dos Profissionais Agrários. Muito boa noite. Muito boa noite, Camangula. Reitero minhas saudações aos caros presentes e aos telespectadores. Aqui fazer referência de que esta abordagem decorre do facto de estarmos a observar a Semana Mundial do Espaço. Por isso, lanço aqui a abordagem com Gilson dos Santos, que vem do Departamento de Estudos e Mercados do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional. Para já, olhamos para esta questão do espaço, olhamos para o ANGOSAT 2, olhamos para uma instituição nova, mas entretanto não desconhecida entre nós. Que quadro nos pode apresentar? Há pouco em off fazia referência de que há mais ou menos um ano estávamos juntos e abordamos os benefícios que podem decorrer exatamente deste investimento que está a ser feito no setor espacial. De facto, o nosso gabinete é ligeiramente novo, vamos dizer, no quesito espaço, no quesito exploração espacial. Estamos a fazer esse tipo de trabalho praticamente há 10, 11 anos e estamos neste momento a avaliar aquilo que são os benefícios desta exploração espacial e de todo o investimento que tem sido feito no Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, não só no quesito telecomunicações, mas também no quesito observação da Terra. Portanto, todas as atividades do nosso gabinete, como bem falou, são certificadas da Estratégia Espacial 2016-2025,
onde o pilar 1 ou o eixo 1 da estratégia, as infraestruturas espaciais, trouxeram então aquilo que é o ANGOSAT 2, que é o nosso satélite de telecomunicações, e nesta fase estamos também a trabalhar arduamente naquilo que são a exploração no âmbito da tecnologia de observação da Terra ou sensoriamento remoto, que nos tem permitido também trazer diversos produtos e serviços para serem consumidos não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. E dizer que, de facto, a estratégia espacial, de facto, ao ser implementada, é que deve trazer estes produtos e serviços para serem consumidos por uma nação ou a nível global. Porque se formos olhar, apenas 13 países em África têm um programa espacial realmente funcional como o nosso, porque deve exatamente culminar. O espacial é da AGT, a instituição responsável por fiscalizar e cobrar impostos, regular também esta área. Para já, de que forma é que se pode tirar proveito para o país com este investimento, que é milionário, que o Executivo faz na construção de satélite e depois na sua gestão? Ok. Muito obrigado pela questão, e para os nossos telespectadores que estão em casa devem estar a se perguntar qual é a relação entre a cobrança de impostos, a administração fiscal e os temas que têm a ver com a gestão espacial. Queremos aqui pontuar de que a Administração Geral Tributária é uma parceira do GGPN, sendo que nós trabalhamos sensivelmente há 2 anos com o GGPN na procura das melhores soluções para poder auxiliar a Administração Geral Tributária naquilo que é o cumprimento da sua missão, que é a arrecadação de imposto. E nós estamos aqui a falar particularmente do imposto predial, que é um imposto que incide sobre as propriedades, sobre os imóveis, sobre os prédios urbanos, rústicos. E com essa parceria com o GGPN foi possível nós desenvolvermos uma aplicação denominada TechGest IP, que é uma aplicação que disponibiliza para a Administração Geral Tributária, disponibiliza para a Administração Geral Tributária um conjunto de informações, de dados de satélite, um conjunto de imagens de satélite sobre os imóveis, a nível nacional. Hoje nós, graças com essa parceria com o GGPN, temos a oportunidade de ter uma visão global a nível da quantidade de imóveis a nível nacional que devem ser sujeitos ao pagamento do imposto predial. O que significa que nós temos hoje uma ferramenta que, a partir do espaço, dá-nos uma fotografia daquilo que, do ponto de vista técnico, nós chamamos da matriz nacional, da matriz provincial, da matriz distrital, da matriz comunal, e conseguimos ter aqui uma fotografia de qual é o imenso parque de imóveis que devem então estar sujeita à tributação. Ou seja, nós temos vindo a explorar essa parceria com o GGPN no sentido de podermos encontrar os melhores mecanismos de termos uma administração fiscal mais eficiente, um sistema fiscal mais simplificado, permitindo que o contribuinte, a declarar os dados dos seus imóveis, ele tenha um sistema mais simplificado. Só para nós termos uma noção, nossa aplicação TechGest, que foi desenvolvida pelo GGPN, que foi implementada desde fevereiro deste ano, permite que hoje o contribuinte, quando vai ao portal do contribuinte para declarar a sua propriedade e começar a contribuir no pagamento dos seus impostos, ele encontra um mapa temático
com a possibilidade de indicar a província, o município, ele é apresentado então uma fotografia que ele pode selecionar a localização, a coordenada exata do seu imóvel, sem complicações nenhuma, o que significa que é aqui uma oportunidade muito relevante nessa relação entre a administração fiscal, contribuinte e a facilitação na administração da informação da base cadastral de imóveis. Falamos aqui também da observação da terra, o que de alguma maneira beneficia os agricultores. Hoje por hoje já não se pratica agricultura de forma artesanal, é preciso recurso à ciência. Engenheiro Ornelas. É verdade, nos últimos tempos temos estado a praticar a agricultura de maneira ortodoxa, vamos assim considerar, mas a agricultura hoje impõe-nos a grandes desafios, principalmente ligados à tecnologia, à inovação e à ciência. E é neste sentido que o programa a que nos referimos, o programa espacial, vem dar o input necessário, principalmente para alavancar a agricultura em Angola. É verdade que hoje as tecnologias estão cada vez mais modernas e o programa espacial permite-nos não só gerenciar a questão dos riscos naturais, alguns desastres naturais que afetam diretamente a produção de diferentes produtos de origem vegetal, mas igualmente também permite fazer o blockchain, que é o registro correto dos produtos produzidos. Igualmente, através do programa espacial, que é possível fazer a rastreabilidade de determinados produtos que são produzidos no setor agrário. E é verdade que, como usamos a terra como fonte primária para a produção deles, isso também dá-nos inputs suficientes para fazer a leitura exata das condições de solo, análise de solo, fazer a questão da georreferenciamento de determinada terra, a dimensão da terra, todos esses aspectos estão associados a questões tecnológicas ao ramo espacial. Senhora Guilherme Ventura, estamos a olhar para um segmento imprescindível, não? E o setor, uma responsabilidade que também cruza com a necessidade de assegurarmos a utilização deste segmento espacial, deste recurso a serviços espaciais. Certo, José. Bom, eu devo dizer que a indústria petrolífera, na verdade, ela tem uma potência muito grande por tecnologias. Principalmente quando essas tecnologias vêm resolver problemas específicos. E falando no genérico, a indústria petrolífera já utiliza, na verdade, esse recurso tecnológico há bastante tempo. Portanto, para falarmos das comunicações, por exemplo, como sabe, grande parte das instalações petrolíferas ficam em zonas muito remotas, portanto, muito distante das localidades, e a questão da comunicação no passado foi sempre um grande problema. Mas, obviamente, com esses recursos tecnológicos, portanto, a questão da comunicação ficou resolvida. Hoje, as atividades são conduzidas, o volume de dados é transmitido em tempo real e que ajuda bastante no processo de tomada de decisão. Para além disso, permita-me falar também, portanto, das questões que têm a ver com a preservação do ambiente. Hoje utiliza-se bastante esse recurso que é para as questões das alterações climáticas, porque os satélites hoje já conseguem fazer a medição das emissões de gases de efeito estufa, o que permite depois os operadores, nesse caso as empresas petrolíferas, poderem desenvolver medidas de mitigação para o combate às alterações climáticas e também na proteção dos ecossistemas marinhos. E é aí onde eu iria, portanto, tocar ou cingir-me mais, porque em colaboração com o GGPN, nós, o GGPN, nesse caso, para resolver uma situação particular que a ANPG tinha, portanto, desenvolveu uma ferramenta que se chama Tec Ecologia. Essa ferramenta permite fazer detecção e monitorização de derrame através de imagens de satélite. Portanto, e por que é que nós decidimos abraçar esta parceria? Porque, embora seja a obrigação das empresas petrolíferas, do ponto de vista operacional,
poderem resolver, atacar, portanto, os problemas de derrame, quando eles existirem. E é importante dizer, obviamente, que os derrames nem sempre acontecem, mas infelizmente, portanto, os desastres acontecem de quando em quando. E quando esses derrames acontecem, é preciso atacá-los, é preciso combater. E é aqui onde esta tecnologia de satélite, na verdade, contribui grandemente, porque permitem identificar as fontes e permitem quantificar os volumes com base na extensão da área derramada e permitem também dar uma ideia, com base nas correntes e na direção do vento, para onde é que a mancha de petróleo se está a dirigir. Portanto, com essas informações é possível tomar decisões rápidas e assertivas para se combater o problema. E ao combater o problema, obviamente, minimizam-se os danos ao ambiente. Daí que é uma parceria que agora já dura aí há 2 anos e continuamos a trabalhar no processo de aprimorar ainda mais a ferramenta. Isso leva-me a questioná-lo. Já estamos a fazer recurso exatamente ao ANGOSAT 2. Deixamos, por causa do setor petrolífero, de comprar serviços de satélites internacionais ou estrangeiros. Bom, o que eu devo dizer, na verdade, é que grande parte das empresas petrolíferas fazem recurso portanto, a provedores internacionais. Mas nós, a ANPG, e com base no que nós percebemos das capacidades do GGPN, tomamos a decisão de comprar este serviço à GGPN. E não influenciam para que os operadores investam, apostem no ANGOSAT 2, assim os dólares nós temos estado a encorajar o GGPN, portanto, porque essa é a responsabilidade do GGPN, nós temos estado a encorajá-los de fazerem esse trabalho de marketing junto dos operadores. Obviamente, a indústria petrolífera, embora seja uma indústria de capital intensivo, mas a questão da competitividade é muito patente. O que significa, na verdade, há aqui algum trabalho eventualmente adicional que o GGPN tem que fazer para se tornar competitivo e para poder, então, penetrar neste mercado. Ou seja, as oportunidades estão aí e, obviamente, naquilo que for possível, nós podemos colaborar com o GGPN para poder, então, ingressar ou ter esse nicho de mercado. Gelson dos Santos é exatamente num departamento que responde por este setor, estudos e mercados. Há aqui trabalho de mobilização das petrolíferas e não só, para se vender o produto que temos, já que foi um investimento milionário e a intenção era exatamente para que, além de beneficiar os nacionais, pudessem também beneficiar outras empresas, com o objetivo de deixarmos de gastar as divisas para o exterior, ficar tudo cá para dentro e rentabilizarmos também. Sim, de facto, e dizer que este investimento realmente é rentável. Nós começamos a ver hoje frutos do investimento todo que tem sido feito no Programa Espacial Nacional. E aqui permita-me dizer que a questão do ANGOSAT 2 acaba sendo um satélite meramente de comunicação. Fruto das aplicações espaciais que estamos a fazer em parceria com a GT, com a NPG, são feitas a partir de imagens de satélite, diferenciado daquilo que é o ANGOSAT 2. O ANGOSAT 2, por ser um satélite de comunicações, tem providenciado as maiores empresas nacionais prestadoras de serviços por telecomunicações de capacidade espacial para poderem continuar então a prestar os serviços de telecomunicações às seus clientes e depois aos usuários finais, que somos todos nós. Isso permitindo que eles, em vez de pagarem divisas para comprarem capacidade espacial, paguem então a nós, o GGPN, para poderem continuar a prestar os seus serviços de telecomunicações. Fruto das parcerias que o GGPN tem com diversas instituições internacionais, conseguimos ter um acervo a muitas imagens de satélite, não só de Angola, mas também de outras regiões, para poder então providenciar os serviços que estamos agora a fazer em parceria com a NPG, em parceria com a GT. E dizer que este tipo de serviço realmente, a nível de imagem, o custo é alto. Vamos dizer, mas nós fazemos aqui um trabalho, vamos dizer, de consultivo para permitir que empresas como a NPG e a GT não tenham custos muito altos ao consumirem produtos do género.
O que acontece? Nós podemos encontrar no mercado imagens de satélite, que é o caso, por exemplo, para tratar de derrames, que vão de 3.000 a 6.000 dólares por uma única imagem. Que é que nós temos diversas parcerias com diversos provedores para conseguirmos ter acesso a esse tipo de imagens de uma forma diferenciada, para também conseguirmos aqui nessa parceria de forma diferenciada promover o uso desse tipo de aplicação e permitir que seja possível, ainda que o GGP não tenha um satélite de observação, que pensamos nós que nos próximos tempos vamos vir a ter esse satélite, que é o caso do Angé 1, que é um projeto que está neste momento a cerca de 22% a nível de execução, para permitir então que estes encargos que nós temos hoje a comprar imagens de satélite estrangeiro e de outros parceiros internacionais, que o nosso satélite Angé 1 dá-nos a possibilidade de nós termos essas imagens, são cerca de mais de 1.100 imagens dia, para nós continuarmos a providenciar esse serviço e permitir também que outras empresas, sejam empresas que atuam em outros setores, passem a olhar para o setor espacial de uma outra forma, ou seja, tenham uma outra fonte de informação ou fonte de acesso a dados diferentes de fontes estrangeiras, para também conseguirem, no âmbito daquilo que são as diferentes necessidades de diferentes setores da nossa economia, poderem então também prover os seus serviços, e começamos aqui a criar realmente um ecossistema diferenciado a nível do continente, porque estamos a falar de um continente que, a nível de serviços de valor agregado, são cerca de, vamos dizer, que mais de 500 empresas a operarem neste setor, e muitas dessas empresas encontram-se em países como África do Sul, Nigéria, Egito, e é importante que nós comecemos a pegar uma boa cota desse mercado que está aí disponível. É importante que se continue a fazer investimento nesse setor, tendo em conta aquilo que é a rentabilidade que ele oferece. A título de exemplo, nós faz diversos investimentos em estradas e em outras matérias. Vamos dizer que em 100 a 120 km de estrada nós temos o preço de um satélite. E, portanto, nós temos hoje a operar um satélite ANGOSAT 1 ou ANGOSAT 2, que nós, ao vendermos serviços ou vendemos a capacidade espacial, tendo em conta a flutuação que nós temos, 40% daquilo que nós vendemos é direcionado à CUT. A justificação de que é importante investir-se nesse setor. Não obstante, as vozes que se levantam de que, se calhar, o Executivo deveria olhar para outras prioridades mais básicas, ao invés de, já depois de termos o ANGOSAT 2, pensar-se num outro para a observação da Terra. Mas fala como especialista e olha que é importante que se invista, que se arrisque, para não ficarmos para trás. Exatamente, porque o mundo todo vai para esta direção. Se nós formos olhar só o ano passado, ou em 2023 para 2024, não só alguns países africanos, alguns governos africanos e algumas comissões africanas investiram só em atividades espaciais mais de 400 milhões de dólares. Apenas em atividades espaciais, sejam conferências, sejam lançamentos de alguns produtos. Mas essa comparação se impõe, olhando para o contexto de cada país? Isso depende do contexto de cada país, mas o que eu quero dizer que o investimento no setor espacial, o investimento em serviços e aplicações espaciais, dá-nos um retorno que depois nos permite reinvestir em outros setores. Okay. É de fato que nós temos que aqui começar a perceber que, para além dos benefícios que dá à população em geral, como é o caso do ANGOSAT 2, que tem permitido agora fazer conexões em zonas que nunca tiveram comunicação antes ou foram quebradas ao longo de muito tempo, 20, 30, 40 anos, mas também permite ter um retorno de investimento e que esse retorno possa então ser investido em diferentes setores. E isso é bastante importante, porque olhando para outros países, olhando para países como a África do Sul, olhando para países como o Egito, têm tido um investimento bem maior a nível de questões espaciais em comparação a Angola. Mas dizer que, ainda assim, temos sido bem cotados naquilo que são os investimentos, naquilo que são os esforços
que têm sido feitos para nós conseguirmos providenciar esse tipo de serviços e aplicações espaciais. Por isso é que muitos países, não só da região, mas os países africanos, olham para Angola como exemplo e vêm para aqui buscar as nossas experiências e perceber como é que nós conseguimos, com, vamos dizer, o pouco de investimento que tem sido feito. Nós investimos apenas no satélite ANGOSAT 2, estamos a investir agora no satélite Angeu, e querem perceber como é que nós conseguimos alcançar os resultados que nós estamos a alcançar. Porque o desafio que nos foi dado é que está-se a investir no espaço, mas temos que realmente ver agora quais são os benefícios e temos que acolher, ou seja, a trazer recursos ou trazer serviços para diferentes setores da nossa economia. É o que nós estamos aqui a fazer. E, mais do que isso, também é, com este investimento no espaço, conseguir mostrar que é necessário que o setor privado também entre nesta corrida espacial, que o setor privado também comece a investir nessa corrida espacial, porque tem aí benefícios sem precedentes, principalmente para o mercado africano, que ainda é pouco explorado. Yuri Sumbi, estamos a olhar aqui para esta questão do setor espacial, todo o investimento que se faz, da necessidade que tem-se divulgado, mas, entretanto, países como o nosso têm ainda o desafio do acesso à internet e do acesso ao próprio equipamento que depois permita que usufruamos da internet. Arrecadar impostos ou arrecadar a contribuição do cidadão diante desta realidade não tem beliscado os vossos objetivos? Isso de facto é um desafio que não só é apresentado a nível da Administração Geral Tributária, mas também a nível do país. E conforme disse muito bem, para usar a tecnologia nós temos que ter acesso à tecnologia. E para que consigamos ter acesso à tecnologia, alguém tem que financiar esse acesso. E aqui o Estado também é chamado, na sua responsabilidade, de assumir esse papel de como pode financiar que os cidadãos, os contribuintes tenham mais acesso à tecnologia. Financiar acesso à tecnologia significa realizar despesa. E a realização de despesa tem que ter alguma contrapartida, ou seja, ela tem que ser financiada. E como se diz, a melhor fonte de financiamento que o Estado pode ter para fazer face às suas despesas é por via da arrecadação de receita. O que significa que o Estado tem que continuar a exercer a sua função de coletar impostos para que consiga levar a tecnologia, e aqui o Gilson deu o exemplo de como o ANGOSAT 2 permite levar a tecnologia em áreas de difícil acesso do nosso país, que hoje é possível graças a esse investimento que foi feito por via do investimento que o Estado realizou no ANGOSAT 2. E para nós, a Administração Geral Tributária, é fundamental essa questão, porque pouco nos vale nós termos uma administração extremamente tecnológica que usa os instrumentos tecnológicos, digitais, eletrônicos, e quando nós temos uma população com dificuldades de acesso à tecnologia. É só ver em muitas das vossas repartições as enchentes, em alguns casos, e a orientação que muitos dos vossos técnicos dão: não, pode evitar estar aqui porque a partir de casa ter acesso ao portal. E no fundo o cidadão só não admite que ou não tem o equipamento ou não tem a internet, como também pode dar-se o caso de ter uma internet com fraca qualidade. Sim, e sempre que nós pensamos na digitalização dos serviços da Administração Geral Tributária, nós sempre pensamos na vertente de facilitar os contribuintes
a terem os mecanismos mais expeditos para cumprir com as suas obrigações, sem descurar a possibilidade daqueles que não têm meios eletrônicos para cumprir com a sua obrigação se deslocarem a um posto ou uma repartição fiscal mais próxima. Nós, enquanto Administração Geral Tributária, algumas vezes temos nos deparado com alguns desafios que os contribuintes têm alguma deficiência em utilizar os nossos mecanismos eletrônicos e disponibilizamos então os serviços presenciais como alternativa ao serviço eletrônico para que o cidadão não deixe de cumprir com a sua obrigação. E a responsabilidade é de todos nós, enquanto Estado, enquanto Administração Geral Tributária, enquanto GGPN, que também disponibiliza aqui uma ferramenta muito importante para que o cidadão tenha acesso à tecnologia, a Administração Geral Tributária, por via da tecnologia, consiga disponibilizar meios e métodos mais fáceis para que o contribuinte consiga cumprir com a sua obrigação, e o caminho vai-se caminhando com passo a passo a dar então rumo ao progresso de uma Angola desenvolvida. Ornella Stawambo, os agricultores, assim de forma genérica, têm mesmo interesse em fazer recurso aos dados que o satélite pode fornecer para projetarem a sua produção, olhando assim de forma geral? Sim, dizia eu que a fonte primária para o exercício da agricultura é a própria natureza. E esta hoje tem se evidenciado esforço no sentido de preservá-la cada vez mais e através de atividades eficientes, mais sustentáveis, e com a ajuda das tecnologias isto facilita. Deixa-lhe dizer que a produção de alimentos e a pressão que o mundo vem sofrendo sobre a necessidade da procura de alimentos tem forçado a determinados países a correrem cada vez mais a produção em grande escala. E esta produção, normalmente, a necessidade de comer leva-nos à necessidade também de degradar o meio ambiente e o próprio meio ambiente. Os agricultores hoje, eu digo, no nosso país, têm estado a ganhar a consciência, e falo dos agricultores de uma classe média, não a agricultura familiar, no sentido não só de maximizarem as suas produções, mas de usarem todos os recursos tecnológicos possíveis para que esta produção seja feita em tempo curto, em tempo útil e que degrade menos o meio ambiente. Ressalto aqui também que a formação de quadros tem sido o handicap, porque o acesso tecnológico ligado à agricultura parece ser duas áreas muito desencontradas, mas não. Hoje todos os equipamentos quase utilizados na agricultura estão diretamente ligados ao uso de tecnologia. Refiro-me exatamente de tratores, refiro-me exatamente a drones para fazer o mapeamento de determinadas áreas, refiro-me exatamente ao monitoramento de determinadas culturas. Vamos lá ver, por exemplo, uma área de 10.000 hectares plantados, nem com 100, 200 trabalhadores você consegue ter uma visão real do campo. Então, o acesso à tecnologia hoje se impõe, porque para maximizarmos a produção nacional, há necessidade de cada um de nós que pretende investir no setor agro ter esta visão ligada às tecnologias. É acessível para um agricultor interessar-se e investir em obter informações daqui do nosso gabinete de gestão do Programa Espacial Nacional? É acessível? Deixa-lhe dizer que, conforme disse muito bem, eu venho representar a associação dos... Mas em função do que houve? Sim, dos profissionais. Está ao alcance do bolso dos agricultores? Não diria muito ao alcance do bolso, mas diria aos serviços que eles disponibilizam. Okay. Falou muito bem há pouco tempo se era possível ter acesso à internet. Vamos ver que hoje, por exemplo, o nível de cobertura em algumas áreas onde se está a produzir, é possível ter acesso à internet. Não com a qualidade que se deseja, mas vê-se que esses dados permitem até certo ponto desenvolver atividade agro naquelas zonas. Estou a me referir principalmente aos campos que estão instalados muito próximo das zonas urbanas ou de algumas municipalidades. Mas é verdade, vamos aqui reconhecer que, por exemplo, aqueles campos que estão em zonas recônditas fica muito difícil ter acesso
a internet para monitorar os dados. Mas dizer que em agricultura não tem necessariamente tu teres acesso à internet local. Tu podes fazer a recolha de dados através de diferentes pontos e depois ir a um local onde tenha acesso à comunicação e teres noção do que está a acontecer em tempo real no campo. E com isso permite tomar decisões mais assertivas para melhorar a produção. Guilherme Ventura, estamos a olhar para este investimento assim, de forma muito inocente da minha parte. O setor petrolífero, se calhar, é um investimento barato, é um investimento que vale a pena olhando para os resultados. Ou seja, quando o setor petrolífero olha para o setor espacial, olha exatamente como suporte, olha exatamente como um mecanismo que facilita no aumento da produtividade, no trabalho mais sustentável e também mais fácil, se calhar. Certo. Mais uma vez, portanto, a filosofia é sempre olhar para a tecnologia para resolver um problema específico que exista, não é? Porque muitas vezes deparamos-nos com desafios enormes e quando surgem, na verdade, soluções tecnológicas que nos ajudam a resolver esse desafio, abraçamos. Deixa eu dar aqui o exemplo. Eu sei que a equipa do Gilson também estava a negociar com uma outra equipa nossa, portanto, de uma outra área, que é a área de exploração, porque no âmbito dos estudos das bacias interiores que nós estamos a fazer, porque nós estamos a procurar fazer um levantamento para percebermos o potencial petrolífero a nível das bacias de interior, estamos a falar essencialmente da área, portanto, da área toda do leste, até mais ou menos a parte sul da Angola, tentar perceber quais são as áreas que eventualmente tenham potencial petrolífero. E isso exige muito esforço, portanto, isso exige pôr as equipas no terreno, geólogos no terreno, fazerem levantamento de rochas, fazerem aquele mapeamento todo para depois, no final, apresentarem o resultado desse estudo. Está a querer dizer que o Plano Ageu não responde à necessidade que vos motiva agora a este investimento? Bom, eu estou a falar essencialmente só de recursos de petróleo e gás, portanto, não estou a falar de outros recursos minerais. E nós sabemos hoje que essa solução tecnológica, portanto, que usa imagens de satélite, ajudam bastante na focalização daquelas áreas que podem, portanto, demonstrar já, digamos assim, esse potencial. Ou seja, isto faz com que as equipas vão diretamente para aquelas áreas e fazer estudos mais aprofundados naquelas áreas onde, na verdade, as imagens de satélites conseguem dar indicação de que existe esse potencial. O que estamos a dizer aqui é que estes recursos tecnológicos, na verdade, melhoram muito a eficiência nos processos de trabalho. Melhoram a eficiência dos processos de trabalho e também poupam-nos custos consideráveis. Portanto, é um pouco nessa perspectiva que nós olhamos. Portanto, obviamente, a tecnologia espacial ainda é muito cara. E aqui eu lanço sempre o repto de que, bom, eu acredito que é preciso trabalhar no sentido de tornar essa tecnologia mais disponível, portanto, do ponto de vista do preço, né? Porque senão o que vai acontecer ela pode ser muito boa, pode resolver os nossos problemas, mas por razões de custo nós não conseguimos então tanto utilizá-la. Mas é um pouco isso, é muito com base na necessidade. Ok. Não obstante o investimento que se faz, e olho novamente para o setor petrolífero, exatamente pela grandeza que representa, também tem estado a ser abalada pela qualidade da nossa internet. Sim, é verdade. É verdade que, pronto, a questão da internet, tem uma influência muito grande. Portanto, há sim influências, mas depois é preciso procurar redundâncias, que é para garantir, na verdade, que a transmissão de dados funcione como deve funcionar e que as decisões sejam tomadas, portanto, o quão rápido seja possível. Pode sempre também contribuir para uma influência, num ou noutro momento, atrasar a disponibilidade de dados e tudo mais. Mas, entretanto, agora vou virar-me aqui para Gilson dos Santos. Está num setor que vende serviços.
Obviamente que quando vai ter com o cliente, quando vai publicitar os serviços que o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional tem, salvaguarda-se a questão de que às vezes temos quebra, temos fraqueza na qualidade da nossa internet. Porque, realisticamente falando, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Hoje pode estar bem e amanhã não. Aqui essa franqueza com o cliente. Acontece. Permita-me aqui dizer que o GGPN em si é apenas um operador de satélite. Como operador de satélite, nós temos que garantir que o satélite esteja operacional 24 horas por dia, por isso é que nós temos o centro de controle na Funda, onde todos os dias nossos colegas trabalham por turnos para garantir a operacionalidade do satélite. Nesse sentido, nós providenciamos que as empresas prestadoras de serviço tenham então acesso a esta capacidade espacial para poderem prover o serviço. Concernente ao sinal em si de serviço, é mais uma componente que está fora daquilo que é, vamos dizer, o trabalho em si é o foco do GGPN, porque existem outras componentes que estão diretamente ou intrinsecamente ligadas à questão do serviço até ao utilizador final, que acaba não sendo uma componente... Mas vocês têm algum papel importante, porque senão desencoraja quem tem a necessidade da internet e sinta que comprar a um operador nacional não vale a pena, eventualmente alguém que beneficia do ANGOSAT 2. Tem estado a coordenar ideias para melhorar os serviços? Sim, de facto, o que é que acontece? O que de facto mudou é as empresas prestadoras de serviços, em vez de estarem a utilizar satélites estrangeiros, passarem a usar o nosso satélite. Mas que não implica a qualidade de serviço dessas empresas. Portanto, o nosso satélite em si, se vamos comparar com qualquer outro satélite que preste ou que preste capacidades ao mercado nacional, estamos aqui a constante melhoria, vamos assim dizer, a nível de equipamentos e não só, e dar tempo às empresas para que consigam continuar, ou seja, melhorar aquilo que é a prestação de serviço. Acho que nós temos, tem estado a ter essas lacunas, mas entretanto o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional tem estado a incentivar para que o setor privado invista no mercado espacial. Não era melhor melhorarmos as que nós temos, eventualmente sermos mais exigentes com aqueles que compram o vosso serviço, para prestar um serviço de qualidade e depois, eventualmente, abrirmos um pouco mais o espaço para outros? E essa questão de investimento é também nas empresas já existentes. Porque o que acontece? Essas empresas existentes hoje precisam de equipamentos. Estamos a falar muito na questão da melhoria de serviço, da melhoria da qualidade de serviço. Como é que se melhora essa capacidade, essa qualidade de serviço? Talvez com equipamentos melhores, talvez com equipamentos novos. E sabemos que nós, a nível de produção de equipamentos, temos que adquirir os equipamentos em algum local. Como é que essas empresas, por exemplo, a darem esses equipamentos? Como é que essas empresas conseguem comprar esse tipo de equipamentos? Que prazo, que tempo é que essas empresas precisam para terem em causa equipamentos e fazerem a melhoria na sua rede? Então, é esse investimento constante que nós aqui também nos referimos, é esse investimento constante que é necessário para continuar a garantir a melhoria de serviço. Se nós formos a ver, em termos de novas empresas a surgirem no mercado, por exemplo, a nível de telecomunicações, essas empresas precisariam, por exemplo, adquirir terminais ou equipamentos versáteis para o provimento de serviço. Onde é que essas empresas iriam encontrar as terminais versáteis, por exemplo? A que custo é que essas empresas iriam encontrar os terminais versáteis? Então, existe aqui, de fato, um ecossistema, existe aqui, de fato, uma necessidade de continuidade de investimento, não só a nível de Estado, mas a nível das próprias empresas privadas, ou buscar financiamentos para que possamos ter aqui equipamentos, que as empresas possam, por exemplo, do mesmo jeito que pagam a capacidade espacial em Kwanza, comprar equipamentos, por exemplo, em Kwanza a um custo que seja, de fato, não tão caro, para que elas continuem, ou para que elas possam prestar o melhor serviço possível, porque o custo em si pode pesar muito também naquilo que é a qualidade de serviço.
tendo em conta aquilo que são os equipamentos usados para a prestação de serviço. Yuri, hoje fala-se muito na questão da segurança cibernética e a AGT, na relação que tem com os contribuintes, têm a obrigação de salvaguardar os dados e, pelo menos, o estatuto de quem eventualmente seja legal em termos de pagamentos de impostos. Como é que vocês salvaguardam esta questão ligada à utilização das novas tecnologias com base no setor espacial versus segurança cibernética? Esse tema, de facto, é um tema muito atual, é um tema que penso que a nível nacional todos os setores têm mostrado alguma preocupação e têm investido muito nisto. E a Administração Geral Tributária não fica de fora. Nós temos um gabinete de tecnologia de informação que se dedica muito sobre a questão da segurança cibernética. Nós também, a nível do Ministério das Finanças, nós temos nós chamamos o nosso CETIC, que é o Serviço de Tecnologia e Informação de Finanças Públicas, que vela pela segurança e aqui vela pela integridade de todo o conjunto de informações que nós, enquanto Finanças Públicas, enquanto Administração Geral Tributária, coletamos para salvaguardar aqui a integridade dos dados que têm a ver com os dados dos contribuintes, né? Nós, a nível nacional, também temos uma lei de proteção de dados e os dados dos contribuintes, estamos a falar das declarações, estamos a falar de dados pessoais, estamos a falar dos dados do domicílio fiscais, estamos a falar dos dados dos imóveis, devem ser assegurado a sua integridade, o acesso a essa informação, e nós até agora temos conseguido limitar possíveis invasões que coloquem os dados dos nossos contribuintes vulneráveis a possíveis ataques. Entretanto, estamos a olhar para esta aposta que de alguma maneira garante eficácia e garante cumprir aquele objetivo do Estado de ter todo o procedimento económico formalizado, também através da utilização das novas tecnologias. De facto, né? E no início nós falámos um bocado sobre isto. E em muitos setores da Administração Geral Tributária, assim também como muitos setores da administração pública e como a Administração Geral Tributária, têm feito aqui um caminho da transformação digital, e que essa transformação digital não pode caminhar sozinha, né? Ela tem que ir no mesmo sentido, na mesma direção com a educação fiscal, com a literacia, com a educação dos nossos cidadãos, para permitir com que, tendo uma administração pública moderna, o cidadão consiga utilizar a tecnologia para que ele consiga ter acesso aos serviços públicos. E dou aqui um exemplo. Se nós tivermos um sistema totalmente de declaração fiscal eletrônico e tivermos um cidadão iletrado que quer declarar os seus impostos e não consegue utilizar a tecnologia, isso já aqui constitui um impedimento. Então nós temos que fazer esse caminho de forma integrada. Vamos modernizar os nossos sistemas, vamos fazer essa transformação digital, mas também temos que investir muito na educação dos nossos contribuintes, na educação dos nossos funcionários da Administração Geral Tributária, para facilitar essa relação entre contribuintes e servidores públicos. Estamos a falar de uma sociedade onde somos mais de 30 milhões de habitantes, entretanto 11 milhões apenas têm acesso à internet. São dados divulgados esta semana. É muito trabalho pela frente. De facto, é muito trabalho
pela frente e eu vou aproveitar a oportunidade também. Imagina, nós, a Administração Geral Tributária tem excessivamente entre 371 mil imóveis e em termos de prédio estamos a falar de 200 mil prédios cadastrados. Nós, com a aplicação que foi desenvolvida com o GGPN, a TecGest, nós conseguimos, com imagem de satélite, verificar que a nível nacional nós temos um universo de imóveis que ascendem 11 milhões de imóveis. Imagina, eu, Administração Geral Tributária, só controlo 2% daquilo que é o potencial de imóveis que estariam sujeitos ao pagamento. Falamos aqui das pessoas que não têm acesso à internet. Significa que nós, enquanto Angola, temos aqui caminhos a fazer, temos desafios muito grandes, que todo o angolano deve estar comprometido na realização e no alcance desses objetivos. Nós, com essa ferramenta, temos aqui uma oportunidade clara e evidente de definirmos aqui uma estratégia como é que a Administração Geral Tributária consegue trazer para a base tributária os imóveis que não estão cadastrados e que foram, então, agora identificados por via dessas imagens de satélite e com os outros órgãos do Estado, o Ministério da Educação, o Ministério da Telecomunicação. Trabalhamos em conjunto para modernizar os serviços da administração pública, da administração fiscal, mas também não deixando o cidadão de fora, levando acesso à internet, levando a educação às pessoas, facilitando nessa interação entre cidadãos e a administração pública. Os dados que apresentou mostram um grande fosso. Leva-me a questionar. Precisamos investir também na literacia, na cultura do cidadão pagar imposto, porque independentemente da falta de acesso à internet ou equipamento tecnológico, penso que está a faltar a consciência de cumprir com a contribuição, cumprir com o pagamento do imposto. E de facto, sim, nós, e aqui eu estou a falar muito do imposto prediais que está a ser abordada na perspectiva geoespacial, e eu hoje de manhã ainda falava com os meus colegas de que o imposto predial é um imposto em que nós estamos habituados a ver os nossos pais, nossos avós, que a partir do dia 2, que é o primeiro dia útil do ano, os nossos contribuintes mais velhos estão à porta das nossas repartições para cumprir com a sua obrigação. Neste caso, 2 de janeiro. Sim, 2 de janeiro, obrigado, Camangula. 2 de janeiro estão aí para cumprir com a sua obrigação. O que nós temos verificado é que, à medida que o tempo foi passando e depois os desafios que foram sendo apresentados a cada um dos nossos irmãos angolanos, a cultura do pagamento do imposto foi se perdendo, que há necessidade de nós recuperarmos isso, né? Sente-se muito mais algumas pessoas de idade, os mais jovens nem por isso, e nós precisamos, e aqui nós, enquanto Administração Geral Tributária, também temos essa função de levar a literacia fiscal, levar a educação fiscal, levar a informação daquilo que são as obrigações fiscais, tributárias, que cada um dos cidadãos residente, e aqui, atenção, estamos a falar cidadão, não apenas o angolano, todo cidadão residente em Angola, seja ele nacional ou estrangeiro, é chamado para cumprir a sua obrigação fiscal, é chamado para contribuir para o pagamento de impostos e contribuir nas receitas do Estado. Ornella Salambo, a agricultura diz-se há anos que é a base para o desenvolvimento e hoje temos estado a apostar cada vez mais para que contribua para a redução das importações. Exato. Há pouco eu falava numa aposta maior para produtores de um escalão que saem da média para a alta, ao passo que os agricultores familiares pouco ou não se interessam
com recurso a novas tecnologias, à internet, à informação do satélite. Enquanto vice-presidente da Associação dos Profissionais Agrários, que mensagem leva? Se é que leva, ou também sente que pode-se chegar lá com o tempo, não é necessário que se faça um trabalho por enquanto de sensibilização dos agricultores familiares, que fiquem apenas interessados os que pretendem produzir em grande escala? Prontos, mais do que irmos diretamente ao produtor, hoje é importante falarmos do profissional também, que somos nós. Veja que nós estamos na associação agora, vamos completar felizmente este mês 2 anos, porque houve a necessidade de nós próprios, enquanto profissionais do agro, nos revermos até que ponto estamos preparados para dar resposta a essa necessidade de aumento da produção. Veja que o nosso lema é organizar, capacitar e profissionalizar para melhor agir. A necessidade de nos capacitarmos cada vez mais com as novas tecnologias facilitará-nos ter acesso aos demais interessados para que a informação chegue de maneira condigna e de maneira mais técnica e precisa possível. Deixa-lhe dizer que até o momento estima-se que perto de 80% da produção nacional é assegurada pelas famílias camponesas. Mas, conforme disse muito bem, a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. E não se chega à indústria com a produção dos pequenos produtores. Chega-se à indústria com a produção dos médios e grandes produtores. Dizia eu anteriormente que os médios e grandes produtores, a necessidade de ter acesso ao mercado, a necessidade de fornecer alimentos ao mercado, força-lhes em algum momento a terem mais trabalho para que garantam essa produção e, às vezes, o uso, em alguns momentos, não da tecnologia. Ali a associação aparece como o ente fundamental para a consciencialização e dizer que nós gostaríamos muito de ser um parceiro estratégico do GGPN, porque eles também precisam desenvolver determinados produtos e serviços que podem ser vendidos para o setor agro. E fica aqui o repto que é nossa missão juntar-nos a todas as organizações que estão a trabalhar a nível do setor agro, digo as governamentais e não governamentais, no sentido de cada vez mais, igualmente é o que foi dito, levar a educação do uso de pequenas ferramentas tecnológicas para o monitoramento, para a produção sustentável de alimentos a nível do país. Recentemente, a Agência Nacional de Petróleo e Gás disponibilizou $1 milhão através do FADA para os agricultores, como incentivo. É a oportunidade de incluirmos naquele que é o programa de investimento dos agricultores, médios ou pequenos, para que também olhem para um investimento nessa questão ligada ao acesso à informação, até porque pode exatamente melhorar, e penso que vocês podem intermediar. Sim, coloca muito bem a questão, deixa que lhe diga, por exemplo, os financiamentos correntes estão muito ligados à aquisição de inputs agrícolas, à aquisição de maquinaria, mas olha, que hoje é importante começarmos a olhar a financiamentos ligados a acessos a tecnologias, porque cada produtor, por exemplo, ter que desenvolver um software para monitoramento, por exemplo, da sua escultura, fica-lhe mais oneroso. Mas se haver financiamentos, por exemplo, a nível do GGPN ou projetos que incentivem para que os produtores também tenham acesso a valores, não é isso? Para que dinamizem a área da informação também seria muito bom, porque tem sido muito usual que os valores para financiamento estão muito estratificados para questões já padronizadas, mas é importante começarmos a olhar que, para além das questões de sementes, fertilizantes e maquinaria, há necessidade de olharmos para a vertente tecnológica no sentido de cada vez mais conseguir-se atingir aquilo que mais se precisa hoje, que é a produção em grande escala, e para dar resposta, conforme disse, às necessidades da indústria, porque a indústria hoje sofre cada vez mais por causa da falta de matéria-prima, e pressupõe que a produção de milho não é suficiente para sustentar a indústria, a produção de outros produtos, tanto faz de origem animal ou vegetal, não dá resposta àquelas que são a necessidade da indústria. O que é que nos pressiona? Leva-nos a cada vez mais recorrer às importações, conforme falou muito bem relativamente à perca de divisas.
para o pagamento de serviços estrangeiros. Para o nosso caso também a coisa se efetiva, porque nós desperdiçamos divisas quando poderíamos muito bem apostar fortemente na produção nacional, mas não só para os produtores, e aqui vou trazer um repto rapidamente, a formação especializada de quadros nacionais no setor agro, com uma formação mais diferenciada. E para acolar a esta questão da formação, deixa-me dizer que eu sou igualmente docente da Universidade de Rainha Gingambane, e no âmbito do projeto Plano Agrão, esta universidade está hoje a criar o primeiro curso a nível do país de engenharia em agricultura de precisão, e que irá recorrer-se efetivamente a todas as ferramentas tecnológicas ligadas à produção de grãos. Guilherme Ventura, ainda nesta senda da formação, recorrer à tecnologia, acesso à internet, a recursos, aos serviços de satélite é muito bom. Mas, entretanto, para termos os benefícios, a aposta na formação é importante. Como é que a Agência Nacional de Petróleo e Gás tem estado a gerir os quadros para que se mantenham cada vez mais atuais, já que é imperioso e não há volta investir-se doravante sem recurso às novas tecnologias, sem recurso à internet, às telecomunicações e todo o conjunto de serviços que concorrem para uma produção mais efetiva, com recurso a menos esforços físicos? Bom, eu devo dizer que no aspecto da formação, a indústria petrolífera, na verdade, deve se orgulhar bastante, porque há um investimento muito grande na formação do capital humano. Quer seja a nível das empresas que operam no setor, como também da parte, portanto, das autoridades. Aqui falando da própria agência, falando também do organismo de tutela. E então, porque nós lidamos, na verdade, com uma indústria muito complexa, portanto, é de alto risco também, e que a maximização do lucro, que as empresas, de uma forma geral, não poupam esforços, portanto, que é para, portanto, capacitar o capital humano. E eu penso que isso é do conhecimento público, portanto, inclusive através do Ministério dos Petróleos têm sido patrocinado bolsas de estudos, que é para a formação das pessoas, e por aí em diante. Falando, por exemplo, nessa parceria que nós desenvolvemos agora com a GGPN, nós fizemos 6 meses de testes da ferramenta e depois passamos por um processo de formação dos nossos técnicos que iriam fazer o acompanhamento, portanto, da ferramenta, que vão utilizar a ferramenta. Por quê? Porque reconhecendo mesmo que a formação é que faz a diferença. Daí que, a nível do nosso setor, a questão da formação, na verdade, não é uma grande preocupação. Poderíamos estar bem melhor, mas também o investimento que já se fez, o esforço que já se fez, é algo de nos orgulharmos. Gilson, que serviços é que os interessados em apostar no setor espacial podem encontrar no Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional? O Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, neste momento, para além do TecGest IPEC, está a ser usado pela AGT, Tec Ecologia está a ser usado pela NPG, temos a aplicação Tec Minas também para o setor mineiro e temos a aplicação Tec Agro aqui para o setor agrícola. O que nós estamos a dizer também é que em 2019 nenhuma dessas aplicações existiam. Portanto, como disse bem aqui os colegas do painel, 3 a 2 anos que nós temos trabalhado para efetivar o uso dessas aplicações, que passamos por testes rigorosos em cada uma das instituições que cá estão, para provar de facto o valor agregado que nós trazemos com as nossas aplicações. Não é pelo simples fato de sermos uma instituição nacional, mas nós temos provado o valor dos nossos serviços, não só cá dentro,
Muitas vezes começamos fora de Angola e provamos cá dentro que nós temos então a capacidade de fornecer esses serviços como se fosse qualquer uma outra empresa estrangeira. E gostava também de tocar aqui no ponto concernente aos custos desse tipo de aplicações, como foi dito aqui. As nossas aplicações são customizadas de acordo com a necessidade. Apesar de serem feitas para o mesmo setor, mas cada empresa tem uma necessidade diferente e cada necessidade então pode requerer custos diferentes para depois termos a ferramenta em produção ou pronta para ser usada. Concernente à questão da conectividade, falou muito bem que nós somos praticamente 11 milhões conectados à internet e é um dos motivos do porquê que nós temos hoje o projeto Conecta Angola. Usando o AngoSat 2, mais no âmbito agora social, nós estamos com mais de 20 pontos conectados em zonas que praticamente nunca tiveram conectividade. E isso também para começar a bater no ponto em que se falou da economia digital. Se de fato nós não termos as pessoas conectadas, nós não vamos conseguir nunca ter a questão da economia digital. E tem que se começar a pensar nas pessoas que não estão conectadas, porque acreditamos nós que as 11 milhões que estão conectadas têm fontes diferentes de conectar. Apesar de que fala-se na questão do sinal, ou debilidade no sinal, mas ainda assim tem 2 ou 3 fontes para conectar. E aqueles que não estão conectados. Aí vem nesse momento o projeto Conecta Angola e daí vem a necessidade contínua de mais investimentos e equipamentos e não só para nós conseguirmos de fato ter estas pessoas conectadas, porque não é só um problema de Angola, é um problema da África. Portanto, aquilo que a própria ITU revela de comunicações, tendo em conta também aqui a nossa geografia, para nós podermos conectar mais facilmente estas populações e melhorarmos aqui o desenvolvimento socioeconômico e de forma mais célere conseguimos também atingir aquilo que são as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que de fato temos as pessoas ligadas e conseguimos bater em questões como a própria, falou-se aqui da questão de formação, questão de educação. Batermos muito direto na questão da educação de qualidade, porque imaginemos que alguém que está numa região que foi instalado agora um ponto do Conecta Angola, tem agora a possibilidade, por exemplo, de assistir a aulas online do melhor professor, seja de que matéria for, que, por exemplo, esteja a residir em Luanda, ou seja, ou por videoaulas gravadas, ou seja, em tempo real, poder assistir a aulas de matérias que, se calhar, naquela região não tem acesso. Estamos a falar de educação, também podemos falar da saúde, ligados à telemedicina. Fala que na necessidade e na abertura que existe, na oferta também é disponível para quem queira investir no mercado espacial. Que critérios é que uma pessoa interessada em investir nesse setor deve reunir? Hoje em dia, nós para trabalharmos no setor espacial precisamos de um computador, precisamos ter alguma ligação, por exemplo, voltamos a falar na questão internet, mas nós precisamos essencialmente definir que problema é que nós queremos resolver. Portanto, nós temos questões de monitorização climática, nós temos questões de agricultura de precisão, nós temos as questões de gestão de desastres. Então, temos que olhar para aquilo que nós, de fato, qual é o problema que nós, de fato, queremos resolver. Por exemplo, nós trouxemos a questão do satélite AngoSat 2, precisávamos e continuamos a precisar a resolver a questão das comunicações. A questão da observação da Terra dá-nos essa abertura, temos uma franja de questões que nós podemos agora resolver, como acabei de frisar, questões climáticas, questões de desastres, e olhamos para essas problemáticas todas e ver, ok, eu vou atacar este problema e tendo em conta o problema que eu vou atacar, nós conseguimos identificar os recursos necessários para atacar cada um destes problemas, porque as aplicações todas desenvolvidas pelo GGPN ou que o GGPN nos oferece foram exatamente feitas por técnicos nacionais. Nós, desde a criação do GGPN, passamos por programas de formação cá e no exterior, em grandes universidades e parcerias com grandes universidades e outras agências espaciais que nos permitiram hoje ter a competência para criar esse tipo de produtos e serviços.
No entanto, quem de fato achar que deve investir nessa questão tem a componente de formação, que é muito importante. É necessário perceber que problema é que nós queremos atacar e perceber os recursos que devem ser usados para atacar este problema. E nós, como GGP, nós estamos abertos a passar esse tipo de informação a quem precisa ou quem queira, de fato, entrar no setor espacial, quem quer investir no setor espacial. Nós estamos disponíveis, estamos localizados em Talatona, na Rua do Mato, no Prédio dos Ministérios. Temos a nossa página web, ggpn.gov.ao. Para as outras empresas que também tenham grandes desafios, como tem a GT, como tem a NPG, podem contactar-nos pelo e-mail comercial @ggpn.gov.ao e também contactar-nos em 949-867-377. Portanto, nós conseguimos passar todas essas informações porque nós precisamos de fato criar esse ecossistema nacional, e sempre que nós temos a Semana Mundial do Espaço e não só, aproveitamos a Semana Mundial do Espaço para enfatizar tudo aquilo que pode ser feito no setor espacial e dizer também que amanhã será a abertura, ou seja, o ato central no HCTA, e podemos todos acompanhar online pelas nossas páginas do Facebook, GGPN, e também Instagram e YouTube. Terão várias atividades ao longo das 18 províncias. Isso vai decorrer de 4 a 10. Portanto, aproveitamos esse período também para mostrar de fato como essas aplicações podem ser concebidas, e nós fazemos isso em todas as edições da Semana Mundial do Espaço. Uma forma também de divulgar cada vez mais os vossos serviços? Divulgar e treinar. Nós fazemos treinamento, nós mostramos com um computador, com imagens de satélites, porque muitas vezes o que acontece? Existem datasets grátis, existem informações grátis. Nós podemos usar essas informações e começar a conceber pequenos produtos e serviços. Quantas empresas têm serviços comprados no gabinete? Nós temos um indicativo que até 2027 nós temos que ter cerca de 15 empresas a utilizarem produtos e serviços do GGP, e neste momento temos 7. Vamos conseguir atingir essa meta, porque, e como disse, em 2019 nós não tínhamos nenhuma dessas aplicações, e hoje nós temos elas e num curto espaço de tempo estamos a conseguir meter elas disponíveis para estes diversos setores da nossa economia. Já volto para si, Gilson. Vamos à última rodada de contribuições. Estamos mesmo quase a consumir 1h e 30 minutos. Aqui o Yuri Sumbi, como fim de conversa, o que é que gostava de enfatizar, deixar para o telespectador, para o contribuinte em si e para o Estado? Obrigado. A mensagem que nós gostaríamos de passar é que a Administração Geral Tributária tem vindo a trabalhar incansavelmente para utilizar a tecnologia, não só para ter métodos e formas mais eficientes para exercer a sua função e a sua missão estatutária. Mais do que isso, nós estamos a trabalhar para garantir que os nossos serviços sejam de facto serviços de qualidade para o contribuinte. O que significa que nós estamos a trabalhar para que as nossas ferramentas, o nosso sistema fiscal seja um sistema fiscal simplificado, eletrônico, mas que seja acessível para o contribuinte. E tenhamos sempre uma alternativa para que o contribuinte consiga cumprir com a sua obrigação. Nós temos um sistema fiscal que rege pelo princípio da autodeclaração e que nós, à medida que vamos utilizando essa tecnologia espacial, estamos a ter uma alternativa à autodeclaração, que significa que quando o contribuinte não vir declarar, no caso, a sua propriedade, o Estado, por via de imagem de satélite, sabe que naquele município, naquele bairro, foi construída mais uma residência sujeita ao pagamento do imposto. O que significa que se o contribuinte não vier de forma voluntária a declarar a sua propriedade, o Estado tem essa informação e tem mecanismos mais eficientes
e mais focalizado, já sabe que naquela determinada localidade tem uma quantidade de imóveis, o que nós chamamos de imóveis omissos, que são imóveis não declarados, e uma fiscalização mais orientada, conseguimos então garantir que aquele contribuinte que não fez a sua declaração de forma voluntária seja então fiscalizado. Esse é o nosso papel, estarmos mais próximos ao contribuinte, prestar um serviço de excelência e garantir que de fato o Estado tenha as receitas suficientes para fazer face às suas despesas. Muito obrigado, Yuri Sumbi. Vamos aqui ouvir também Ornelas Sawambo. Para fim de conversa, aqui essa questão ligada à produção agrícola, recurso a novas tecnologias, acesso à internet e serviços de satélite. Pronto, nós gostaríamos de enfatizar que hoje vê-se uma corrida frenética de grandes investidores que estão a emigrar do setor da construção civil e outros a recorrerem a financiamentos para apostarem na agricultura. E nós, enquanto associação, estamos aqui a defender a classe dos profissionais, porque a agricultura não se faz com aulas do YouTube. É importante apostarmos cada vez mais nos quadros nacionais, estão ali muitos, e nós conseguimos congregar até o momento mais de 360 ou quase 400 profissionais do setor agro que estão disponíveis para prestar todo o apoio no recurso, aquelas são as novas ferramentas disponíveis para dinamizar o setor agro. Enfatizar aqui que a nível daquilo que são os trabalhos ou os serviços produzidos pelo GGPN, há uma iniciativa de um produtor a nível da Huila, que em parceria com a Universidade Mandume Ande Mufai, uma universidade nacional e duas estrangeiras, a Universidade de Évora em Portugal e a Universidade de Lavras do Brasil, em parceria com a nossa associação, promoveram o primeiro curso de formação de curta duração de agricultura de precisão. Então isso desperta-nos que um produtor, por si só, ele traz essa nova abordagem de fazer agricultura usando as novas tecnologias para si e associa-se a outros parceiros para que ele consiga atingir os objetivos. E para nós deixamos o repto que estamos disponíveis, estamos abertos, estamos cada vez mais a nos potencializar enquanto profissionais e queremos participar nas grandes decisões viradas ao setor agro. Isso evita economistas, juristas estarem a falar de agro quando existem pessoas bem formadas, pessoas que estão bem localizadas, que podem cada vez mais orientar as decisões que hoje são tomadas viradas ao setor agro. Guilherme Ventura, vale a pena investir em novas tecnologias e fazer recurso ao setor espacial? Eu penso que sim. Aqui, portanto, se calhar eu ia lançar aqui um repto ao GGPN, portanto, tentar explorar melhor as oportunidades que existam no setor dos petróleos. Obviamente, hoje existe essa parceria com a ANPG, mas o setor dos petróleos é muito mais que a ANPG. E já que estamos estado a falar bastante em relação à problemática das alterações climáticas, e existe hoje, digamos assim, uma intenção muito clara da indústria petrolífera a trabalhar na questão da descarbonização, ou seja, na redução das emissões de gases de efeito de estufa. O apelo aqui, ou o conselho, é pedir à GGPN para explorar essas oportunidades para ver exatamente onde é que pode pegar esse nicho de mercado. Ficou a dica, Gelson dos Santos. Já agora, para fim de conversa, eu gostava que me falasse de valores mínimos e máximos no investimento para a compra de um ou outro serviço no vosso gabinete. Como disse, os nossos serviços são muito feitos à medida de quem os vai usar. Mas, entretanto, nas 7 que têm estado a beneficiar do vosso serviço, certamente que há um valor mínimo e há um valor máximo. O valor mínimo depende exatamente daquilo que é a utilização que vamos ter pela ferramenta, porque assim, nós podemos as empresas que aqui estão usam ferramentas nossas, mas muitas das vezes nós podemos providenciar apenas um relatório
dependendo daquilo que a empresa for precisar. Por exemplo, quem não precisar usar uma ferramenta, nós podemos ver a forma de simplesmente dar um relatório, a forma de simplesmente providenciar uma imagem que pode resolver o problema que a empresa tenha. Portanto, definir estes valores mínimos e máximos irá totalmente depender daquilo que for a utilização que a empresa precisar naquele momento. Há quem precise simplesmente de uma imagem. Pronto, vamos dar uma imagem, dependendo daquilo que for também a extensão da área que precisar imagiar. Então, toda esta relação de preço irá depender exatamente da necessidade que uma ou outra empresa possa ter. Agora mesmo para a fim de conversa, o nosso satélite custou muito dinheiro. Até aqui, está a render? O nosso satélite custou aquilo que realmente custam os satélites. Sim, mas o objetivo era depois termos retorno. E como disse, nós hoje com a comercialização das capacidades do satélite ANGOSAT 2 cá e também com os olhos virados para outros países africanos, começamos a ter aqui receitas e, como disse, a nossa afetação, apenas 50% dessas receitas ficam para o GGPN, 10% para o Fundo das Comunicações e 40% para a conta única do Tesouro. Portanto, já começamos a ter aqui retorno daquilo que foi o investimento feito no ANGOSAT 2. Ok. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Ficamos aqui como se não fosse possível 1 hora e 30 minutos. O tempo voou, de facto. Temos a consciência de que não fomos suficientemente exaustivos na abordagem deste tema, como as inovações do setor espacial podem potenciar as instituições angolanas. Obviamente que pontualmente poderemos voltar à abordagem de temas relacionados com o intuito exatamente de olharmos para a nossa realidade e a necessidade de se investir cada vez mais no setor espacial. Continuação de boa quinta-feira. Ao telespectador, quero agradecer também a disponibilidade e a assiduidade de estar connosco. Eu volto em breve. Boa noite.